No. Meus prezados irmãos, continuaremos falando sobre o que convém à sã doutrina. Nós temos uma prioridade agora, que é a oração e a intercessão pelo Brasil e pela América Latina. No mês passado, segundo a boa mão do nosso Senhor, o povo viu-se livre, pelo menos aparentemente, de um governo que por mais de 13 anos vinha sacrificando a nossa nação. Os escândalos, as dificuldades, os rombos em nossas contas públicas e uma oposição sistemática à Igreja de Cristo Jesus. Aquele partido, de forma bem engenhosa, vinha solapando as bases da ética cristã em nossa nação. E Deus interveio. Muitos foram presos, envergonhados, e nós conseguimos, pelo voto, desarmar todas aquelas armadilhas que Satanás havia preparado para escravizar este país. Alguns podem pensar que neste momento nós já estamos tranquilos com toda a nossa situação resolvida. Todavia, o profeta Jeremias tem uma resposta a essa indagação nossa. Em Jeremias capítulo 8, versículo 20, lemos: Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Significa que a situação do nosso país ainda não está definida. É urgente que oremos, jejuemos e intercedamos pela nossa pátria, para que Satanás, por intermédio de determinados partidos e organismos internacionais, não se aposse da igreja, pelo menos da igreja visível, das escolas, das faculdades, dos hospitais e de outros organismos estatais. É necessário que oremos e estejamos vigilantes, porque caso contrário, o presidente eleito, embora tenha buscado a proteção de Deus e feito da Bíblia o seu livro-texto, não conseguirá governar. É necessário que a igreja ore a partir de agora, vigie, jejue, busque ao Senhor, para que o presidente eleito seja realmente bem-sucedido em todas as coisas. Eu tenho orado para que ele saiba como escolher a sua equipe. Segundo as últimas informações, ele já escolheu. Todavia, esse governo só será bem-sucedido se a Igreja de Cristo orar, jejuar, interceder e entregar o supremo mandatário desta nação ao Senhor Jesus.
A oração e a intercessão devem ser o nosso ministério prioritário. Atos 6 e versículo 4. E quanto a nós, diz Pedro, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Prezados irmãos, nós obreiros às vezes não abrimos sequer 30 minutos ou 20 minutos para buscarmos e para intercedermos pelo país e pela Igreja de Cristo diante do Senhor. Pois a nossa agenda está sobrecarregada. Temos tempo para o prefeito, para o governador, para o próprio presidente. Temos tempo em nossa agenda para os poderosos, só não temos tempo para o Todo-Poderoso Deus. Depois, as coisas ocorrem em nossa igreja, em nossa cidade, no estado, no país e nas nações circunvizinhas, e não sabemos por que todas essas desgraças ocorreram. Porque não seguimos o conselho e a sugestão de Pedro. Nós, porém, nos dedicaremos à oração e à exposição da palavra de Deus. Quando esse presidente tomar a posse, nós, obreiros do Senhor, não iremos a Brasília em romarias pedindo isto ou aquilo. Não é tempo de pedir. Não é tempo de solicitar. Não é tempo de exigir dele qualquer coisa. Se nós o encontrarmos, nós dar-lhe-emos a nossa oração, o nosso apoio em jejum e lágrimas, para que ele seja bem-sucedido e o seu governo seja de excelência. Porque se esse governo não for bem-sucedido, a culpa é minha, é nossa. Nós temos o poder em nossas mãos para transformar o nosso país. E eu não quero ver a minha nação entregue nas mãos dos comunistas, não, senhores. Deus livrou-nos de alguns ataques das esquerdas desde o ano de 1935, com a chamada intentona comunista. Depois veio 1964, e Deus novamente interveio. E interveio agora também. Se amamos a nossa igreja, nossas famílias, nossos pequeninos, nós estaremos sobre a nossa torre de vigia, orando, intercedendo diante de Deus, pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos legisladores e pelos membros do judiciário. Essa é a nossa responsabilidade. E mais ainda, nós, homens de Deus, vigiaremos para não cairmos em corrupção. Porque se Deus está punindo o mundo, não deixará aqueles que se dizem servos seus impunes. É necessário que nós andemos de valor em valor, e a nossa resposta à corrupção será não, não e não. Há muitos que estão indo para o inferno porque disseram sim às facilidades, ao dinheiro, aos favores sociais e às oportunidades políticas. Não é o nosso caso. Nós devemos falar o que convém à sã doutrina. E quando nós falamos o que convém à sã doutrina, a nossa participação como homens de Deus é incompatível com a vida pública partidária.
Fomos chamados para ser homens de Deus e não homens do povo. Não somos demagogos, somos servos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro Samuel 23:12. Quanto a mim, diz o profeta Samuel, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Irmãos, o nosso ministério não é feito apenas no púlpito, não é sedimentado pelos nossos discursos ou pela nossa oratória. Fazer um bonito sermão, ter uma bela oratória ajuda, mas nesse momento o problema não é oratória, é oração. É oração diante do Senhor. E Samuel diz aqui que se ele não orasse e intercedesse e buscasse ao Senhor e rogasse junto a Jeová pelo povo de Israel, pecaria. Então, apresentem, por favor, os seus rebanhos diante de Deus. Apresente o seu prefeito diante do Senhor. Se você tiver de visitá-lo, visite-o com uma Bíblia em suas mãos, com um conselho, para que ele não se corrompa, para que ele diga não aos corruptores que estão à sua volta. A igreja ainda tem a voz profética e não somente a voz sacerdotal. O mundo precisa saber que nós, servos do Senhor, não temos qualquer compromisso com a corrupção, com o roubo, com os maus políticos, porque nós somos embaixadores de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E Paulo recomenda-nos essa oração, diz ele: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Irmãos, observemos a postura do profeta Jeremias, e Isaías e Daniel. Eram homens que, pela oração, salvaram Israel. E o mesmo faremos nós. Não obstante, no silêncio de nosso quarto, na solidão de nosso gabinete, pensamos que a nossa simples oração não modificará a situação de nosso país. Modificará, sim. A Igreja de Cristo tem a solução em suas mãos, e é a nossa responsabilidade alterar os cursos que essa nação ainda está tomando. Porque, como diz o profeta Jeremias, ainda não estamos salvos. É necessário orarmos a Deus para que Ele intervenha antes que o nosso Brasil se divida. Não, senhores, eu amo o meu Brasil.
desde o Rio Grande do Sul até Roraima, o Nordeste, o Norte, o Sul, o Sudeste, o Centro-Oeste. Deus uniu essa nação e não vamos permitir que político algum usado por Satanás a divida. Essa nação tem de ser conhecida novamente como a pátria do Evangelho e a nação pentecostal por excelência. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, o ensino completo de todos os conselhos de Deus. Em Atos capítulo 20, versículos 26 e 27, lemos: portanto, diz o apóstolo, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio ou todo o conselho de Deus. Aqui está a Bíblia Sagrada. E ela tem de ser ensinada e ministrada à Igreja de Cristo, desde o livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. A Igreja de Cristo deve inteirar-se de todo o conteúdo da sã doutrina. Por conseguinte, devemos pregar todos os livros da Bíblia e todas as doutrinas também: bibliologia, cristologia, soteriologia, em suma, todas as doutrinas das Sagradas Escrituras. Porque, caso contrário, conforme diz o apóstolo Paulo, se não o fizermos, entraremos na eternidade com as nossas mãos sujas de sangue. Nós deveríamos ter alertado os jovens a serem santos e não o fizemos. Deveríamos alertar os obreiros da igreja a serem íntegros e não o fizemos. Deveríamos alertar o corpo de Cristo quanto à proximidade e iminência da volta do noivo e não o fizemos. Sabem por quê? Porque deixamos de anunciar à igreja todo o conselho e todo o desígnio de Deus. Por conseguinte, meu amado obreiro, meu amado pastor, faça um programa de doutrina em sua igreja. Um programa básico, sistemático, começando com o livro de Gênesis até o Apocalipse. Talvez você dure nesse estudo, talvez você despenda nesse estudo sistemático 3 anos, 4 anos, 5, 10, 15 ou 20 anos. Não há problema. O importante é pregarmos à Igreja de Cristo todo o desígnio de Deus. Por que ensinar à Igreja de Cristo todo o desígnio de Deus? Atos 20 e 29. Eu sei que, disse o apóstolo Paulo, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E às vezes, queridos irmãos, amados obreiros de Cristo Jesus, entregamos o púlpito de nossa igreja a falsos mestres, profetas, doutores, falsos apóstolos, que nos destroem o rebanho. E vejam bem, e às vezes financiamo-los para que estejam entre nós, semeando o joio da falsa doutrina do mundo. São verdadeiros Balaões, Corés, e nós pagamos-lhes muito bem para que entre nós
semeiem as suas heresias e apostasias e ensinos diabólicos. Guardem o púlpito de suas igrejas para homens santos e comprometidos com a palavra de Deus. Não franqueiem o seu púlpito para homens mundanos, que tenham mau testemunho e cuja palavra não possa ser comprovada pela Bíblia Sagrada, o Conselho Supremo de Deus. Concedamos mais espaço e tempo à exposição da palavra de Deus. Atos 20, versículo 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Paulo teve todo esse espaço, todo esse tempo, pregou, ensinou, perorou, fez um apelo dramático à igreja, e o seu sermão varou a madrugada, até que esse jovem caiu. Mas, diz a história subsequente, que o Senhor operou e ele foi entregue vivo à sua família. Mas será que em nossas igrejas hoje temos espaço para anunciar o conselho de Deus? Irmãos, nós substituímos os lindos hinos da harpa cristã, nos quais cantamos a sã doutrina e os conselhos de Deus, por verdadeiros mantras repetitivos, corinhos intermináveis, de 5, 10, 15, 20 minutos, e não temos tempo mais para pregar e ensinar a palavra de Deus. E noutras ocasiões, tiramos o púlpito da plataforma e transformamos o lugar mais nobre da igreja em um picadeiro. E às vezes chamamos um palhaço para fazer-nos rir com as suas piadas, com as suas pilhérias, com os seus xistes. E às vezes montamos um grupo de coreografia para distrair o povo de Deus. Irmãos, não é tempo de rir, não é tempo de distrações na casa de Deus, não é tempo de piadinhas no púlpito. Joel diz: chorai, ministros do altar. Que o jovem chore, que a donzela chore, que o pai de família chore ainda, que a mãe não deixe de lamentar. Vivemos tempos difíceis. Não vamos escorraçar o Espírito Santo da igreja, porque quando admitimos tais espetáculos ridículos e decadentes na casa do Senhor, estamos extinguindo a ação do Espírito Santo em nosso meio. Tomemos cuidado. Quando se fala sobre família, geralmente busca-se alguém chistoso, cheio de histórias engraçadas, cheio de piadinhas envolvendo os cônjuges ou os filhos, para a igreja se divertir e todos riem. Mas o Espírito Santo chama-nos hoje ao choro e às lágrimas. O púlpito não é um picadeiro,
não é um palco, não é uma plataforma de dança. O púlpito é um lugar no qual proclamamos todos os conselhos de Deus. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E mais uma urgência que eu quero partilhar com os senhores: a preservação dos órgãos e organismos de ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus, quer nos púlpitos, quer nas cátedras, deve ser confiado a homens fiéis. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo capítulo 2 e versículo 2. Recentemente, em uma rede social, li a seguinte mensagem: precisamos estar preparados para receber os jovens pentecostais que adotaram e estão adotando a teologia reformada e calvinista. Irmãos, boa parte de nossa juventude hoje deixou-se enredar pela teologia calvinista, uma doutrina contrária às Sagradas Escrituras. Não é o nosso ensino, a nossa teologia, o nosso credo. É algo que não se coaduna com a palavra de Deus. E como isso aconteceu? É porque abrimos os nossos púlpitos e as nossas cátedras para que pessoas alheias à nossa fé, aos nossos costumes e à nossa tradição, entrem-nos pela porta dentro e destruam-nos pela base. Vejam os irmãos, o púlpito é um lugar sagrado. Não é para homens eloquentes. Eloquência por eloquência, o diabo é o mais eloquente de todos. O púlpito é um lugar para homens santos, comprometidos com a palavra de Deus, e que falam o que convém à sã doutrina. Não é lugar para homens que sutilmente estão solapando as bases da doutrina pentecostal. Quer nos púlpitos, quer nas cátedras. Eu fico preocupado com aquilo que vou dizer-lhes agora. É algo sério. Às vezes montamos um seminário, ou um instituto bíblico, Deus o abençoa, ele avulta-se, cresce, desenvolve-se, e nós procuramos o quê? Procuramos o apoio do Ministério da Educação e da Cultura. Os mesmos homens, pasmem os senhores, que prepararam o famigerado kit gay, estarão fazendo também a grade curricular, na qual estudarão os nossos meninos e meninas para serem os obreiros da igreja. Não, senhores, está errado. Quem tem um instituto bíblico, preserve-o como tal. Mantenham-no longe dos tentáculos do governo, porque o governo tem um projeto de dominação.
uma dominação que não se coaduna com a palavra de Deus. Não se alegrem, não se rejubilem quando conseguirem o reconhecimento do MEC. Não, senhores, mas alegrem-se quando os senhores conseguirem o reconhecimento do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. O que o MEC quer? Pastores genéricos querem utilizar-se, eles querem utilizar-se de nossas faculdades e institutos bíblicos para gerarem pastores genéricos, ministros que sirvam para a igreja presbiteriana, Assembleia de Deus, metodista, e esses mesmos ministros podem atuar num centro de macumba, de culto afro, no islamismo, no budismo e no hinduísmo. Não, senhores, quem prepara e dá obreiros para o povo do Senhor é o Espírito Santo. A minha Bíblia diz: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Pelo amor de Deus, preservem os seus institutos bíblicos e que nele lecionem apenas pessoas que acreditam que Jesus ainda batiza com o Espírito Santo e que salva as almas e que opera sinais e maravilhas e que em breve levará a sua igreja para o céu. Tenhamos esse cuidado. Irmãos, confiemos o ensino da palavra de Deus a homens fiéis, a homens que creem que Jesus salva, que acreditam que Jesus batiza com o Espírito Santo, que professam estar Ele em nosso meio, operando sinais e maravilhas. Façamos isso. Tomemos cuidado com a formação dos futuros obreiros de nossa igreja. Caso contrário, não haverá esperança para as Assembleias de Deus no Brasil. Muito cuidado com isso. Eu disse para os pastores: tomemos cuidado, porque caso contrário, não haverá esperança para as Assembleias de Deus no Brasil. A igreja cresceu, não porque os nossos pioneiros tivessem o reconhecimento do governo, quer do Brasil, quer da América, quer da Suécia, mas porque foram enviados para cá pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu fiquei chocado quando eu li as disposições governamentais quanto aos seminários evangélicos, tanto a de 2010 quanto a de 2016. Senhores, quem cuida dos seus obreiros é o Senhor. És tu, pastor. Sois vós, homens de Deus. Não é um governo que sequer tem condições de autogovernança. Quem cuida do obreiro do Senhor é o Espírito Santo. Segunda Pedro 2:1. Guardemo-nos dos falsos doutores e profetas, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
Nas Assembleias de Deus hoje, convivemos com pelo menos 4 níveis teológicos, 4 níveis doutrinais. O primeiro é o oficial, a nossa boa doutrina, a doutrina que recebemos dos pioneiros, dos pais fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingre. É a doutrina que se acha em nosso credo, em nossa declaração de fé e nos bons livros doutrinais. O segundo grupo é a teologia mística, feita nos porões de nossa denominação. Refiro-me aos ranchos dos profetas, às falsas manifestações do Espírito Santo e às imitações de profecias e interpretações. Está errado. Misticismo não é espiritualidade. Movimento não é avivamento. Barulho não é o mover do Espírito Santo. Mas deixemos esse assunto. Vejamos o terceiro nível. É um nível acadêmico. Aparecem entre nós alguns doutores com muitos títulos e diplomas, e que no púlpito desfazem deste pastor, daquele obreiro, daquele homem de Deus, daquela mulher usada pelo Espírito Santo. São os doutores. E eles, formados muitas vezes em entidades de ensino da Igreja Católica, vejam os senhores o que vem acontecendo conosco. Nós condenamos a idolatria romana, mas permitimos que os nossos jovens façam os seus cursos teológicos, até mestrados e doutorados, em suas instituições. Doutorados teológicos. E eles vêm para o nosso meio. Irmãos, são os acadêmicos. E eles estão de forma sutil destruindo a sã doutrina e o tecido da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pergunto para os senhores: está certo isso? Vamos concordar com essa situação? E o quarto grupo é o chamado grupo marxista teológico. Muitos dizem: a minha fé nada tem a ver com a minha identidade política. Mas como eu posso, como homem de Deus, estar em um partido, afiliado a este partido, que defende, entre outras coisas, o aborto, a eutanásia, o casamento de pessoas do mesmo sexo, a ideologia de gênero e outras tralhas ideológicas que Satanás, por intermédio de grupos globalistas, querem introduzir em nosso meio? Não, senhores. O homem de Deus, a mulher de Deus, jamais votará em um partido que defenda tais coisas. Não estou falando de política aqui, estou falando aquilo que convém à sã doutrina. Muitos, talvez poucos, e eu quero que sejam vários, arguir-me-ão: mas a minha vida pública não tem nada a ver com a minha vida particular ou com a minha vida espiritual. Tem a ver, sim. O cristão é uno. Ele não tem uma vida particular ou uma vida pública. Ele não tem uma vida política
nem tem uma vida partidária independente da Bíblia Sagrada. Ele deve ter, como temos uma vida com Cristo Jesus, nosso Senhor. Cuidado com a falsa ciência. Hoje, perguntamos a alguns jovens, quer no Rio, quer aqui, quer no Rio Grande do Sul, no Amazonas, não me importa. Que curso você está fazendo? Estou fazendo o curso de Ciência das Religiões. Irmãos, ao invés de fazer um curso teológico sério, em uma entidade de nossa igreja, de nossa denominação, um curso supervisionado por pastores responsáveis, estão fazendo o quê? Ciência das religiões. E observem as matérias que eles lá estudam: fenomenologia da religião, filosofia da religião, sociologia da religião, história da religião e geografia da religião. E quando se passa a estudar a ciência da religião, a primeira coisa que nós devemos deixar de lado é a nossa apologética ou defesa do Evangelho. Eu, como cientista da religião, eu devo ver as várias religiões em suas manifestações externas apenas. Ou seja, eu devo ver o fenômeno dessas religiões e não a sua essência. Eu jamais poderá dizer a este grupo religioso que ele é uma manifestação de Satanás, porque como cientista da religião, estou proibido de fazê-lo. Um cientista da religião, por exemplo, jamais poderá dizer: o Senhor te repreenda, porque ele é cientista. Ele tem de fazer um exame, segundo os sábios deste mundo, um exame isento. E no mundo espiritual não existe isenção. Ou é de Deus ou é do diabo. Ou é de Deus ou é do diabo. Orientemos os nossos jovens que queiram fazer um bom curso teológico, que procurem institutos bíblicos pentecostais sérios, que contem com a aprovação da igreja, de nossa convenção. E o pastor precisa conhecer os professores dessas instituições. Sejamos sérios, porque esses meninos e meninas que estão aí estudando ciência da religião serão os que nos substituirão daqui a 10, 15 ou 20 anos, se o Senhor Jesus Cristo não tiver vindo a arrebatar a sua igreja. Sobre a ciência das religiões, eu tenho aqui 1 Timóteo 6:20. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Ouviram bem? Da falsamente chamada ciência. Parece que não temos mais a Bíblia Sagrada. Parece que não temos mais a Bíblia Sagrada. Irmãos, guardemo-nos. Guardemo-nos. Voltemos ao cenáculo. Busquemos o batismo no Espírito Santo. Há jovens hoje que nem sabem que Jesus ainda batiza. Busquemos os dons espirituais, os dons de cura,
o dom de discernir os espíritos, o dom de sabedoria, de ciência, o dom da fé, o dom de operar sinais e maravilhas. Assumamos de vez a nossa identidade pentecostal e das Assembleias de Deus. E tu, fala o que convém à sã doutrina, mas falar o quê? A doutrina da santificação. A nossa santificação expressa a vontade de Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Irmãos, preguemos a santificação à nossa igreja, porque há muitos pastores que irão para o inferno, que perecerão eternamente, não por haverem cometido algum pecado feio, imoral, socialmente inaceitável, simplesmente porque não pregaram mais a doutrina da santificação às suas igrejas. É da vontade de Deus que preguemos a santificação a tempo e a fora de tempo. E nós mesmos, homens de Deus, devemos ser um exemplo nesse particular, porque o Espírito requer pastores santos, evangelistas santos, presbíteros santos, diáconos santos. Eu achei muito bonito hoje quando o nosso pastor disse que os santos diáconos recolheriam a oferta e têm de ser tratados assim mesmo, santos diáconos. É um cargo muito elevado na igreja de Deus e só os santos deveriam ser consagrados a esse ministério. A santificação da igreja de Cristo tem urgência escatológica. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12 e 14. Segui a paz. Envergonho-me de algumas reuniões convencionais. Há brigas, xingos, palavrões, maus tratos. E temos em algumas reuniões convencionais o grupo opositor. Oposição pode ser admitida lá fora, não na casa de Deus e entre os obreiros do Senhor. Não precisamos de opositores aqui na casa de Deus, porque já temos a oposição máxima de Satanás. Aqui nós queremos muitos irmãos que, à semelhança de Arão e Ur, sustentem os braços de seus pastores na guerra que nós traçamos. Segui a paz e a santificação. O que é santificação? Separar-se do mundo, consagrar-se para Deus, em conformar-se sempre com o estado espiritual. Eu preciso melhorar, Senhor. Eu preciso melhorar. Davi disse: Senhor, limpa-me de todos os pecados que eu possa ver. E se houver em mim algum pecado escondido, limpa também. Purifica-me também. Os pecados sexuais,
Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:10. Será que os nossos meninos e meninas, os nossos adolescentes, as nossas adolescentes, os moços e moças bonitos de nossa igreja, será que eles sabem que o sexo antes do casamento é pecado? Será que eles sabem que, se mantiverem relações sexuais no período do namoro e do noivado, pecam contra o Senhor? Será que nós, obreiros, temos os advertido contra isso? Será que nós, pais, temos tomado conta de nossas filhas? Às vezes permitimos que elas andem como mundanas, exibindo-se, mostrando o corpo e causando sensualidade na casa do Senhor. As nossas meninas têm de andar como meninas de Deus, desde a mais tenra infância. Eu fico preocupado quando vejo algumas mães queimarem as etapas da infância de suas menininhas. É aquela maquiagem carregada, é o batom, e depois colocam a sua menininha numa escola de balé, ensinam todas as coisas à menininha, menos a orar, menos a jejuar, menos a buscar o Senhor, e o resultado mais tarde é uma jovem mundana e rebelde. E depois a mãe pergunta: em que eu errei? Você errou ao não disciplinar a sua menina desde a infância. Você errou em não disciplinar a sua criança desde a infância. E a Bíblia diz: fala o que convém à sã doutrina. E ensinamos o nosso menino a ser um predador sexual, com medo de que ele se torne gay ou efeminado. Tornamo-lo um predador sexual. Destrói uma jovem aqui, uma adolescente ali, mais adiante seduz uma, duas ou três, e de repente temos em casa um incrédulo, um perverso e às vezes um estuprador. Crie o seu menino varão como homem de Deus, e isso será suficiente. Ele não precisa enganar nem seduzir moça alguma da igreja. Basta-lhe ser um homem do Senhor, um varão de Deus, para ser respeitado e constituir uma família. E outras vezes percebemos que alguns meninos são afeminados pela própria mãe, pelo próprio pai. Para começar, que os casais de hoje não têm muitos filhos, tem no máximo 2. Alguns, pelas estatísticas, têm um filho e um oitavo. Nunca vi isso aí. Ou você tem um, ou você tem 2 filhos. Mas as estatísticas têm esse capricho. Irmãos, voltemos a ter famílias boas na igreja, famílias numerosas.
famílias numerosas, sim, senhores, no mínimo 3 filhos. No mínimo 3 filhos. Certa vez eu estava pregando numa igreja em São Bernardo do Campo, sobre os filhos de Jacó, e eu perguntava, quem tem um filho, 2, 3? Quando chegou a 6 filhos, parece que houve um certo vazio, uma certa lacuna. Mas quando eu cheguei, quem tem 12 filhos? Uma velhinha lá do centro da igreja disse, eu tenho 12 filhos. Temos apenas um filho e ainda feminamo-lo. Cresce o menino com jeitos de menina, com fala de menina, com reações de menina. Talvez não seja homossexual, mas é um efeminado. Homem tem de ser homem. A Bíblia diz, ser homem, ser homem, ser homem. E outras vezes aturamos em nossas igrejas o homossexualismo. Eu soube de uma igreja Assembleia de Deus, na qual 2 jovens se apaixonaram e resolveram marcar o seu noivado. 2 moças. E chamaram um músico da igreja para abrilhantar aquele espetáculo. E o músico foi. E um presbítero da igreja ainda deixou a sua curtida na rede social. Preguemos contra esses pecados. Se não o fizermos agora, daqui a 5 anos, teremos de conviver com uma ala sodomita e homossexual na casa do Senhor. Irmãos, e os adúlteros? Há muitas pessoas hoje brincando com o adultério. Homens trocando de esposa. Mulheres sendo infiéis aos seus esposos. E isso até mesmo no santo ministério. Nós estamos aceitando o divórcio hoje como se fosse coisa comum. A pessoa se divorcia, recorre à lei, consegue um documento e dentro de 2, 3, 4, 5 meses, talvez 1 ano, aparece com outro cônjuge na igreja. E nós os aceitamos. Não expedimos qualquer censura contra essas pessoas. É comum, é natural. Já estamos nos conformando com este mundo. Mas o sangue de Jesus tem poder. Mas o sangue de Jesus tem poder. Mas isso não ocorre no santo ministério, não é? Infelizmente ocorre sim. O homem divorcia-se, é obreiro ou pastor, aparece com uma nova companheira, esposa não, é companheira, porque a esposa foi repudiada por um problema estético, porque não tem as formas de antes, a beleza de antes, e o homem resolve trocá-la. E vem para o santo ministério. E às vezes ministra a santa ceia do Senhor para a sua própria condenação. Não permitamos isso. Quanto ao divórcio, Malaquias 2:16 diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio
e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam infiéis. Já vamos encerrar, fiquem tranquilos. Fala o que convém à sã doutrina, que os homens sejam senhores em sua casa. Ester 1:22. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Há muitos maridos, os senhores sabem, que são afeminados, não são homossexuais, não praticam o sexo com outro homem. Eu espero que não. Mas são efeminados. Sabem por quê? Porque já não têm autoridade na própria casa. Não sabe ordenar a esposa, não sabe conduzi-la ao céu. A mulher vai se desviando e o homem é incapaz de dizer: esposa, eu te amo, vamos para o céu juntos. Não use essa roupa, não frequente esse lugar. E às vezes vê a esposa toda lampeira sair para a academia com uma roupa inconveniente, toda colada no corpo, e deixa. Irmãos, onde nós estamos? Pare um pouquinho, homem. Pare um pouquinho, marido. Não permita que a sua esposa, a esposa que Deus lhe deu, se exponha dessa forma. Cuide dela, zele por ela. Não a deixe ser presa para outros homens. Ela ouvirá elogios, sim. Há muitas mulheres santas que são lindas, outras bonitas. E aquelas que não são, o diabo fará com que caiam também, porque o diabo é sujo. Cuide da sua esposa agora, leve-a para o céu. Não deixe a sua filha transviar-se. Seja homem. Seja homem. O homem sabe que o filho às vezes rouba, a filha se prostitui, a mulher anda em más companhias, com roupas de mundana, e ele não diz nada porque não quer confrontos. Quem disse que você foi chamado para viver isento de confrontos? Seja homem em sua casa. Sabe por quê? Por uma ocasião, por um motivo simples, porque quando eu estiver lá em cima, na Jerusalém Celeste, eu quero ver ao meu lado a minha esposa, o meu filho, a minha filha, os meus netos e toda a minha descendência ali na Nova Jerusalém. A santificação leva o Senhor a realizar maravilhas em nosso meio. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué capítulo 13, versículo 5. Onde estão os milagres? Na falta de nossa santificação. Irmãos,
Busquemos ao Senhor Jesus Cristo. Sejamos santos, principalmente os obreiros. E não tenham medo de dizer em suas igrejas o que convém à sã doutrina. O Senhor Jesus Cristo não tarda a voltar. Em breve, Ele virá buscar a sua igreja. Repitam comigo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Deus vos abençoe.